Oi, sexto ano. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que estejam em casa. Pessoal, ao gravar o vídeo, eu acabei observando que a atividade da página 216, 1 e 2 ficou aí. Não é essa, é da página 217, tá? Atividade 3 e 4, para iniciar a nossa aula. Lembrando que a nossa aula continua com o quê? Práticas agrícolas. Vamos relembrar o que é a agricultura? Primeiro, nós temos a agricultura. O que é isso? É a arte de cultivar a terra. Como eu sempre falei nas nossas lives, que a arte de cultivar a terra não é para todo mundo. E que essa arte ela vem com um conjunto de técnicas agrícolas, né? Para o cultivo dessa terra. E que a história da agricultura ela surgiu há mais de 10 mil anos, marcou o início do sedentarismo, o surgimento das primeiras aglomerações humanas, ou seja, das primeiras vilas, né, como você está vendo na imagem. Aí permitiu a produção excedente desses alimentos. O que acontece? Dentro disso aí veio a modernização de quem? Da agricultura, como já foi falado. Então, a modernização da agricultura, ela vem de uma forma o seguinte, vem um surgimento, tá? Vem um surgimento de técnicas agrícolas, né? Com novas práticas, substituição da tração animal por máquinas, né? Irrigação computadorizada, tira a mão humana, o controle de pragas, correção do solo. Aí vem a agricultura intensiva, que nós falamos, a agricultura de plantações, que é aquela agricultura que tem muita coisa, ou seja, muita produtividade, que é feita por grandes latifundiários, grandes fazendeiros, rotação de culturas, que não planta só a mesma coisa, sempre se planta arroz agora, no outro se planta soja. Então há uma rotatividade de plantações. Para quê? Para que não haja, meninos, o empobrecimento do solo. Então, uso de fertilizante, mão de obra qualificada e a produção é excedente, a produção é para exportação. E tem aquela agricultura extensiva, que é a mesma agricultura doméstica. O que é isso? É baixa produtividade, é realizado por mini latifundiários, mini chacareiros, ou seja, pessoas que têm pouca terra. O solo não tem descanso, porque eles sempre plantam a mesma coisa. O conhecimento é mais empírico, é o que? O que eu trago da minha família, vou repassando tudo isso aí, né? As técnicas são rudimentares, a mão de obra não é qualificada, porque vem daquele conhecimento prévio, tá bom? A mão de obra e de máquina, como eu falei, não é qualificada. A produção é para subsistência. Como assim, professora, para subsistência? É só para mim promover o quem? Promover a minha vida, promover o meu sustento. Eu não produzo mais do que isso, tá bom? Então aí nós vamos no seguinte, é só relembrando. Vamos para 3 técnicas de preparo do solo para o plantio. Para começar essa primeira imagem, você pode observar que a terra está toda arada, ou seja, essa terra já está começando o preparo para o principal plantio. Então ele já teve uma plantação, essa terra descansou algum tempo e agora está vindo o quê? Para os outros plantios. Para começar, começamos com a aração. O que é isso, aração? O solo, ele consiste em técnicas de preparo para plantio, certo? Então, baseia-se na inversão de camadas. A aração é isso, é aumento da inversão de camadas, ou seja, eu vou pegar 20 centímetros desse solo, você pode medir aí 20 centímetros, e vou misturar esse solo como se fosse uma massa de bolo. Para quê? Para aumentar o nível de óxido de carbono, ou oxidação de matéria orgânica, ou seja, o que é matéria orgânica? Aquela matéria morta, o resto da planta que caiu ali, que entrou em decomposição, rompendo essa estrutura uniforme do solo. Então, essa prática é mais em regiões de clima temperado, onde o clima é propício para o intemperismo, ou seja, a ação do tempo, do vento, da chuva, e os trabalhos demonstram enquanto
temperatura, sistemas de plantio convencional, reduz estoque C. Lembra das camadas da terra A, B e C? Então, lá nas camadas da terra que nós vimos, ele vai reduzir aquele estoque que é pela metade de aproximadamente de 50 anos, tá? E nessas proporções, pelo ambiente tropical, pelo que ocorre em apenas 5 anos. O que poderia acontecer em 50 anos, eu vou fazer isso em 5 anos. Então, essa camada C, que eu vou estar misturando, esses 20 centímetros de terra, eu vou estar fazendo a mexida como se fosse uma massa de bolo. Ele vai o quê? Eu vou pegar essa matéria orgânica, vou misturar com a terra, e essa formação da camada C vai subir para a camada A. Então, o que eu daria 50 anos para chegar, eu faço isso em 5 anos. Entendido? Olha o solo. Então, essas valas aqui que vocês observam no solo é a camada C, misturada. Cada valinha dessa daí, cada mistura de terra dessa tem 20 centímetros. Certinho? Então, vamos lá. Continuando. Granagem. O que seria granagem? É o preparo do solo para o plantio, realizado pela aração. Então, o que acontece? Se você observou, é contínuo. É algo contínuo. Então, uma técnica depende da outra, tá? Por realizar removimento de inversão de camada. Lembra que eu peguei, movi a camada C para cima e passei a camada A para baixo. Então, a aração vai acabar deixar o terreno irregular. Ele, em vez de ficar retinho, uniforme, não. Ele vai ficar irregular. A aração tendo sentido rompido, deixando para o plantio do solo. E isso vai acabar o quê? Décadas atrás dizia que o solo ideal para o plantio deveria consistir de um pó de café, ou seja, bem soltinho. Atualmente, técnicas do sistema de plantio direto, tá bom? E operação de aração foram diminuídas gradativamente. Por quê? A maioria das vezes, como nós vamos ver no próximo slide, o que é colhido, o que é o principal, vai, por exemplo, os grãos de arroz vai para a máquina e a folha, o resto do pé de arroz cai na terra. Que aí vai o quê? Vai planificar aquela terra ali e vai, como eu vou falar para vocês, ele vai acabar que a granagem ela vai ser diminuída gradativamente. Hoje, muitos agricultores eles removem um solo de técnicas muitas vezes sem necessidade. Por quê? Porque ele vai remover um solo no qual ele já está rico em matéria orgânica, porque ele não deixou aquele solo irregular nem descoberto, porque o resto do plantio não foi para trituração, e sim ficou tampando a terra. Então não há essa necessidade de ficar removendo o solo. Então, essa técnica, esses são erros mais comuns cometidos pelo sistema de plantio. Então, a gente tem que criar um certo cuidado com a terra onde eu vou remover, onde eu vou me organizar ali. Então, a técnica de gradagem, ela vai para o preparo do solo, né? Então, é a operação de aração, ou seja, eu vou remover 20 centímetros, tá bom? E vou pegar a camada C e passar para a camada A. Muitos agricultores fazem isso sem o quê? Sem preparo adequado. Vamos lá? Olha só, tá vendo? No primeiro slide você viu lá a foto. A terra praticamente ela só foi removida. No segundo slide você pode observar na imagem que ela é removida. Tá vendo essa cor mais clara aí? É a matéria orgânica do plantio anterior. Então, o resto do plantio anterior ficou o quê? Tampando o solo. Precisa fazer a remoção? Não, não precisa fazer a remoção da camada C, porque essa matéria orgânica já está introduzida, já melhorou o solo. Então, o agricultor ele tem que criar esse certo cuidado, tá bom? Em relação a isso aí, tá? Essa parte aí nós chamamos, quando eu faço isso,
de gradagem, ou seja, eu uso o resto das plantações que eu não precisei, eu peguei o grão que eu precisava e o pé que eu ia incinerar ele ou fazer qualquer outra coisa, eu joguei e protegi a terra. Esse resto, ele vai entrar num processo de putrefação, aonde esse processo nós chamamos de decomposição, vai se misturar com a terra, enriquecendo a terra de matéria orgânica. E por isso que o agricultor não precisa ficar removendo a terra, simplesmente pode fazer o plantio direto, tá bom? Compreendido? Então vamos lá. Plantio direto. Perdão. Drenagem do solo. No caso aí, gente, o solo, quando eu falo em drenagem, como você vê na imagem, sem drenagem, o solo ele se torna encharcado. Esse solo encharcado, ele tem que escoar essa água. Ele serve para o plantio? Serve. Mas dependendo do plantio, acaba que eu vou fazer com que essa matéria ela entre em decomposição. A minha planta, que eu vou estar ali plantando em larga escala, não vai ter o que? Necessário, os condimentos necessários, vai acabar apodrecendo. Então, como que eu vou fazer para fazer um enxugamento desse solo? Enxugar, tirar essa água. A maioria das vezes esse solo aí é a argila, que ela tem os poros bem juntinhos, lembra? Quando ela tem os poros bem juntinhos, a argila não deixa que a água escoa rapidamente, igual da areia, que os poros são mais abertos. Então, o que faz? Coloca tubos na terra e abre valas. Essa água vai escoar por essas valas e essa água é bem reutilizada pelos fazendeiros, tá bom? Não é jogada fora, porque ela serve para o processo de irrigação. Túneis fósseis, ou seja, coloca mangueira e essas mangueiras vai escoar essa água também, que é utilizada no auxílio de motores para escoamento, ou seja, eu vou usar o motor para puxar essa água e drenar ela para outro lugar. E essa mesma água eu também reutilizo ela nas plantações, tá? Eu não só dreno ela dali, eu dreno e reutilizo, tá bom? Por incrível que pareça, é algo bom que os produtores fazem, tá? Plantio direto. É um avanço enorme na agricultura. Por quê, professor? Isso é um avanço enorme. Permitindo que o agricultor ele se torne sustentável. Ou seja, ele não precisa estar usando tanto fertilizante, tá bom? Implementação de áreas de grãos em regiões de solos raros, onde previamente o cultivo era mais dificultoso. Por quê? Porque esse plantio nesses solos raros e dificultoso é porque as técnicas elas se tornam mais específicas, tá bom? De manejo, tá? O solo é até utilizado com tecnologias de colheitas. E você vai ver na figura aí na frente que o plantio direto, afinal, a implementação e o bom sistema do plantio direto é de acordo com que a palha sobre a superfície protege essa superfície, é um fator fundamental, tá? A importância para se obter um sucesso nessa realização de técnica. Por quê? Quando eu protejo a minha superfície com a palha, que você vai estar vendo aí, tá vendo nessa imagem? Toda eu peguei e protegi a minha superfície com a palha. Eu tenho as minhas alas para plantio direto, eu faço a medição correta, eu coloco o plantio direto, mas essa palha vai proteger a minha semente. E ela vai proteger o meu solo contra a ação do intemperismo, ação do vento, da chuva, dos próprios pássaros, ação dos agentes externos ali na minha terra. Certinho? Então vamos lá. Escarificação. Nossa, professora, que nome complicado. Então tá, é complicado, mas é uma técnica bem legal para o plantio. O que acontece? O preparo do plantio é menos agressivo à estrutura da terra, ou seja, escalizar mecânico, a operação de romper as camadas do solo sem realizar o movimento da inversão. Ou seja, eu vou mexer na terra, mas eu não vou inverter. Igual lá no primeiro plantio lá, ó, lá na aração,
e na gradagem do solo, eu movo a camada C para a camada A. Então, eu mexo mais ou menos 20 centímetros de terra. Já na escarificação, o que acontece? Eu não faço isso. Eu preparo a terra menos agressivamente, porque eu vou usar de uma escarificador mecânico, que ele vai fazer esse rompimento do solo, já que o meu solo foi protegido com a palha, tá bom? E vai fazer revolvimento ou inversão mais adequado. Eu não vou remover tanto, ou seja, então eu vou estar utilizando do clima temperado, certo? Chamado sistema de preparo mínimo do solo. Então, alternando de reduzir efeitos prejudiciais da aração e da gradagem, porém discutindo o clima tropical e subtropical. A prática também acaba por causar degradação no solo C, uma vez que as condições para decomposição é mais agressiva. Vai acontecer de eu pegar o meu solo C e vou degradar? Sim, vou, mas menos do que com a gradagem e com a aração. Mas eu vou usar de decomposição da matéria orgânica para que eu consiga fazer esse processo, tá bom? Compreendido aí, gente? Então, vamos lá. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas 3 práticas. Quais são as desvantagens disso? Olha só, nem tudo na vida é bom, né? Então, apesar de eu ter isso, eu tenho a desvantagem. Devido ao intenso uso de máquinas pesadas, eu vou pegar, tá? Operações de manejo do solo, a compactação desse solo. Eu vou o quê? Apertar esse solo, tá? E acaba causando problemas comumente encontrados em lavouras por todo o caminho. Por quê? A compactação do solo, as partículas reorganizadas na realidade, elas estão diminuindo o espaço e aumentando a densidade do solo. Ou seja, esse solo ele vai ficar, as raízes vão ficar raízes muitas vezes ficam mais limitadas às camadas superficiais, né? Então, restringindo o potencial de produção. Porque como ela fica restringida às camadas superficiais, acaba que ela não pega os nutrientes necessários ali, obtidos. Muitos agricultores têm um efeito para aliviar os problemas físicos, tá bom? Então, eles têm o quê? Eles têm feito esse processo de escarificação do solo para só aliviar os problemas físicos. E acaba que a compactação desse solo faz com que a raiz ela fica na camada bem superficial, na camada A, e às vezes atinge a camada B, e acaba que eles acabam degradando um pouco os nutrientes dessas camadas, ok? Essa é a grande desvantagem, tá bom? Desse processo, tá? Vamos lá. Então, como você vê aí, isso é uma máquina pesada que faz o processo de escarificação do solo, ou seja, ela vai remover e vai misturar a palha no solo aí. Como ela é uma máquina pesada, ao mesmo tempo que ela vai remover e não vai atingir 20 centímetros, ela vai só fazer a aração, e acaba que essa própria máquina, ela compacta esse solo, ela vai apertar o solo. Compreendido? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que a atividade é da da página 217, 3 e 4. Ficou errado no primeiro slide, tá? Desculpa o fundo de música e tal. É porque eu tô tentando gravar desde sexta-feira. Porém, meu vizinho tá fazendo uma festinha ali e não tá me deixando gravar. E eu preciso passar isso para vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Na nossa live a gente retoma o assunto, tá? Tchauzinho, meninos.